Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Max Shadow e no vídeo de hoje eu trago mais um tutorial de como jogar ou derrotar certos decks. No vídeo de hoje eu trago um tutorial de como jogar com Infernoid. Provavelmente você nunca ouviu falar nesse deck ou você já encarou este deck em algum momento. Mas antes, é claro, já deixa aquele like para ajudar na divulgação deste vídeo. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreva. Agora sim, partiu! Bom, para quem não conhece os Infernoids, eles são monstros atributo fogo do tipo demônio. Eles foram lançados na coleção Segredos da Eternidade no ano de 2015 aqui no TCG. Neste ano os pêndulos estavam muito em alta e esse deck foi totalmente na contramão dos pêndulos, já que eles não são monstros pêndulo. Porém essa estratégia aí ficou muito boa, já que os monstros pêndulo fazem invocação do extra deck. E esse deck aqui ele precisa que o oponente controle monstros do extra deck para você poder estender ainda mais os seus combos. Bom, e falando do efeito de cada um desses monstros, bom, todos os monstros Infernoid, exceto aqui o Decatron, eles têm o efeito aí de banir monstros Infernoid do seu campo ou do seu cemitério. Vai depender muito de cada um. Um pede 1, outros pede 2, outros pede 3. Então você vai fazer a invocação dele de sua mão ou até mesmo de seu cemitério. Vai depender muito aí de qual Infernoid você vai estar invocando. Porém eles têm uma restrição de invocação. Você só pode, se você controlar um monstro, esse monstro tem que ser um monstro de efeito de nível 8 ou rank 8 ou menor. Se ele for de rank 9, de nível 9 para cima e não for também um monstro de efeito, você aí fica locado e você não consegue invocar seus monstros Infernoid. Ou seja, caso aqui você também invoque os seus boss, seus monstros grandão, você não vai poder invocar os seus outros Infernoids. Por isso, sempre nos seus combos você invoca primeiro os pequenos e depois invoca os seus boss para finalizar o jogo. E além disso, os Infernoid têm outro efeito, que é efeito de tributar monstros e fazer alguma coisa. Por isso aqui você está utilizando o Lay of Darkness, o Covil das Trevas. Assim que os Infernoids transformados em trevas, você vai conseguir utilizar o efeito do campo para tributar os próprios monstros do oponente para fazer alguma coisa. Bom, começando pelos níveis mais baixos, temos aqui o Patrulheia. Ele vai ser invocado aí de sua mão, banindo um monstro Infernoid da sua mão, do seu cemitério. Seu efeito, uma vez por turno, você pode destruir uma carta mágica ou armadilha no campo. Porém ele não vai poder atacar, mas isso não é tão relevante. E o seu efeito de tributo, durante apenas o turno do oponente, você vai tributar um monstro e então banir uma carta do cemitério do oponente. Isso quebra aí bastante deck, principalmente Eldritch, já que ele utiliza muito o cemitério, Aqui para um nível mais alto, temos o nível 6, o Stejet. Ele aí vai ser invocado de sua mão ou de seu cemitério, banindo 2 monstros Infernoid apenas da sua mão ou de seu cemitério. E o seu efeito disso, quando ele declarar um ataque, seu oponente vai escolher um monstro do extra deck dele e banir. Se o monstro é bem bom, ele vai tirar um recurso aí do extra deck do oponente. Porém, ele que vai escolher o monstro, então pode ser que seja uma boa ou não. E o seu efeito de tributo, você vai tributar um monstro, durante o turno do seu oponente. Então dá alvo uma carta no cemitério dele e banir. Ou seja, aqui basicamente é o mesmo efeito do Patrulheia. E partindo para o próximo nível, monstro nível 7, este aqui você vai utilizar apenas um. Os monstros de níveis 7 ou maior você não quer ver muito em sua mão, já que as suas condições de invocações é um pouco cara. Aqui o Saint Semas, ele vai ser invocado de sua mão ou de seu cemitério, banindo 2 Infernoid de sua mão ou de seu cemitério. O bom dos monstros Infernoid, que você pode mandar eles para o cemitério e invocar de lá. Bom, e aqui o efeito do Saint Semas. Quando ele declarar um ataque no final da fase de batalha, você vai banir aí uma carta no campo. E esse efeito de banir uma carta no campo, ela não dá alvo, ou seja, pode tirar Dragon, caso você já baitou o seu efeito. E o seu efeito de tributo, o mesmo aqui dos anteriores, você tributa o monstro e banir uma carta do cemitério do oponente. Bom, e partindo para um nível acima, temos o Atondel. Ele vai ser invocado aí de sua mão ou de seu cemitério, banindo 2 monstros Infernoid de sua mão ou de seu cemitério. E seu efeito, quando ele destrói um monstro em batalha e envia aquele monstro para o cemitério, você pode fazer um segundo ataque em sequência. Esse segundo ataque tem que ser consecutivo, ou seja, se você acabou de atacar, você vai atacar de novo. Bom, e seu efeito de tributo, diferente dos outros, esse aqui ele vai banir apenas um monstro do cemitério do oponente, enquanto os outros monstros vai banir cartas, E o Atondel vai banir apenas um monstro. E partindo para os grandes bosses aqui do deck, temos o Deviate.
o monstro de nível 9. Ele aqui vai banir 3 monstros Infernoid de sua mão ou do seu cemitério. E ele aqui vai ser o monstro que vai limpar o campo aí de cartas mágicas e armadilha. Quando ele for especial invocado, você vai destruir todas as cartas mágicas e armadilha no campo, exceto aqui as suas cartas Void. Ou seja, aí ele é uma proteção das suas cartas, você vai destruir apenas as outras cartas mágicas e armadilha. E o seu efeito de tributo é um efeito de negação. Uma vez por turno, quando o monstro ativar seu efeito, você vai tributar o monstro, negar a ativação daquele monstro e banir aquele monstro. Um efeito aí bem forte, ele não vai destruir o monstro, sim banir. Ou seja, esse monstro aqui consegue tirar Dragon aí facilmente de campo. E o seu outro boss aqui do main deck é o Onunco. Ele é um monstro aí de nível 10. Ele vai ser invocado aí de sua mão ou de seu cemitério, banindo 3 monstros Infernoid da sua mão ou do seu cemitério. E seu efeito é bem parecido com o Onunco. Quando ele for especial invocado, você vai destruir todos os outros monstros no campo. Ou seja, você vai fazer uma limpa geral aí no campo, inclusive dos seus próprios monstros. Ou seja, essa carta aqui é mais para finalizar jogo, mas também tem aquela condição, né, que você não poder fazer invocação dos seus monstros, já que ele é um nível 10. Mas nada que impeça aí o seu OTK. E o seu efeito de tributo é efeito de negação, porém agora é de carta mágica armadilha. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer jogador, quando uma carta mágica, armadilha ou efeito for ativado, você vai tributar o monstro, negar a ativação daquela carta e banir aquela carta. Ou seja, mais um ótimo monstro que nega e bane em vez de destruir. E o seu monstro principal e o seu Started vai ser o Infernoid Decatron. Esse monstro aqui é o principal do deck, já que quando ele for normal ou especial invocado, você vai enviar qualquer monstro Infernoid do seu deck para o cemitério, copiar o seu nível, o seu efeito e o seu nome. Ou seja, você vai enviar aqui o Onunco e copiar seu efeito de negar mágico armadilha, ou em outras ocasiões você vai copiar o efeito do Deviate com o seu efeito de negar monstros. Porém, ao fazer isso, você vai ficar locado, já que o Onunco é nível 10 e o Deviate é nível 9, ou seja, o Decatron vai ficar com nível 10 ou 11, locando você de invocar os seus outros monstros Infernoid. Então aqui no caso você utilize ele, você tem que usar alguma carta de defesa por trás, porque basicamente você vai passar apenas com ele. Mas caso você esteja aí no turno 2 em diante e queira fazer um OTK, enviando os seus boss para o cemitério é uma ótima escolha. E além disso, esse aqui é um monstro Tanner e um monstro de nível 1. Sendo um monstro de nível 1, ele é alvo aqui da Uniform. Porém, muitas builds assim não utilizam muito ela, né? Mas é uma ótima escolha para os seus Started. E como ele é um monstro Tanner, ele é alvo aqui do nosso amigo Crystal Hawk. Também, né, você pode utilizar aqui o seu Decatron para fazer a invocação Link do Mirage. Caso ele esteja aí com um nível muito alto, né? Aí você manda ele com o seu Almirage para estender aí os seus combos. Bom, e partindo aqui para as cartas mágicas e armadilha, temos a única armadilha do deck que você vai utilizar, é a Void Fish. Você vai enviar uma carta mágica ou armadilha Void de sua mão ou virado para cima do seu lado do campo cemitério e invocar até 3 monstros Infernoid de seu deck, cujos níveis sejam total de 8, ignorando aí as suas regras de invocação. E você sempre vai invocar aqui 2 Decatron junto com o seu Stage, uma combinação bem boa. Ou se não, você invoca aqui 2 Patrulheia, mas aí você não vai querer muito, né? Já que o Patrulheia aí não vai ter o seu efeito de negação, então você vai invocar 2 Decatron junto com o Stage. Usando o efeito 2 Decatron, você vai enviar um Onunco e um Deviate, tendo aí negações de mágica, armadilha e monstros. Ou até mesmo você pode ver qualquer outro monstro para estender as suas jogadas e dar aquele OTK. E das cartas mágicas, temos aqui uma das outras principais, a Void Vestment. Ela tem 2 efeitos bem bons, mas o seu principal você vai descartar uma carta e adicionar uma carta mágica ou armadilha Void do seu deck para sua mão. Ou seja, você vai adicionar aqui a sua Trap Void Fish ou a sua outra spell, que é a Void Imagination. Além disso, a carta tem um outro efeito, que é de fase de batalha. Quando o monstro infernal de seu batalhar com o monstro do oponente, no final da etapa de dano, você vai enviar essa carta do campo cemitério e banir aqueles monstros. Ou seja, é um efeito aí bem bom para banir mais cartas do oponente. E a sua principal carta mágica aqui do deck é a Void Imagination. Você pode enviar ela do seu campo pro cemitério e fazer uma fusão aí de monstro Infernoid do seu extra deck. Ou seja, vai fazer aqui a sua fusão Tierra. Mas ela tem um plus. Caso o seu oponente controle aí monstro que foi invocado do seu extra deck, você pode enviar até 6 monstros com materiais diretamente do seu deck
para material de fusão. Isso comba diretamente com todos os efeitos aqui do seu Tierra. Eu já expliquei aqui um pouco do main deck, então vamos partir para o seu principal boss que vai finalizar de vez o jogo. É um Infernoid Tierra, ele é um nível 11, então ele loca bastante aí você de fazer suas invocações. Porém, né, eu já vou chegar lá de como você consegue utilizar o efeito dele e ainda utilizar os efeitos dos seus Infernoid no cemitério. Bom, como eu falei aqui a Spell, você pode enviar até 6 materiais do seu deck, caso o oponente controle o monstro do seu extra deck. E o Tierra, ele precisa de 2 materiais específicos, que um deles é o Onunco e o outro é o Deviante. E depois ele pede um ou mais monstros Infernoides. E aqui ele tem um efeito para cada tantos de monstros Infernoides que você utilizou como matéria. Caso você utilizou 3 monstros Infernoid, cada jogador vai enviar 3 cartas do extra deck para o cemitério. Esse efeito aqui de enviar cartas do extra deck para o cemitério é bem parecido com os efeitos dos Dogma. Por isso aqui você está utilizando um da Nitz, um do Cavalo, um Ômega. Esses 3 monstros aqui tem efeitos no cemitério, né? Para quem não conhece, a Nitz, quando vai para o cemitério, vai destruir uma carta no campo. O Pegasus, ele vai te proteger, né? Caso uma carta sua for destruída, você envia um monstro do oponente para o deck. E o Ômega vai se enviar do cemitério por essa deck para enviar uma carta do cemitério do oponente para o deck dele. Essas cartas combam diretamente com o Tierra. E além disso, se você utilizar 5 ou mais monstros, cada jogador vai enviar 3 cartas do topo do deck para o cemitério. Dependendo do deck do oponente, pode quebrar muito ele. E para você será muito bom, já que você vai conseguir, né, basicamente enviar mais Infernoid para o cemitério. Usa 8 ou mais materiais. Cada jogador vai enviar 3 cartas banidas para o cemitério. Esse efeito aqui não é tão relevante, mas até certo ponto é. Caso os seus Infernoides estejam banidos, você vai retornar aí para o cemitério para poder utilizar a invocação dele novamente. E caso você utilize 10 ou mais materiais, cada jogador vai enviar toda a sua mão para o cemitério. Ou seja, se você utilizar 10 materiais ou mais, praticamente é uma vitória na certa, já que você vai deixar aí o oponente com menos 3 cartas no extra, menos 3 cartas no deck e vai descartar toda a mão dele. Bom, e para você utilizar o efeito dos seus Infernoid, você vai ter que invocar o seu Tierra na Extra Monster Zone. Assim, depois você vai utilizar seus efeitos e depois disso você vai utilizar ele como Materia Link para o seu monstro Gravity Control. Já que o Gravity Control, um Link 1, e você faz ele com o monstro da sua zona extra. Ou seja, você vai fazer a fusão do Tierra apenas para gerar recurso. Depois vai enviar para o cemitério com o seu Gravity Control. E com isso você vai ter basicamente 10 Infernoid no seu cemitério, principalmente os seus bosses. Banir eles e dar aquele OTK. E já que você vai ter aí negação de monstros, negação de mágicas e armadilhas, sua vitória é basicamente na certa. Bom, eu separei aqui 2 cartas de Infernoid, que não é as principais, mas são bem interessantes. A primeira delas é outra Trap, a Void Purification. Ela tem uma restrição, caso você não controle monstros Infernoid, ela vai para o cemitério. Ou seja, então aqui quebra muito os seus links, né, que você vai fazer do extra deck. Porém, um dos seus efeitos diz durante o turno do seu oponente, durante essa fase de espera, né, do seu oponente, você vai selecionar um monstro Infernoid do seu cemitério e adicionar para sua mão. Esse efeito não é tão relevante, já que seus monstros Infernoid têm feito no cemitério, então essa carta não é relevante. E o seu outro efeito, durante a sua fase de espera, você vai dar alvo ao monstro Infernoid que está banido e enviar para o seu cemitério. Um outro efeito também, assim, não tão relevante, mas como eu falei, seus Infernoid usam efeito no cemitério, então esse segundo efeito pode ser bem bom. Mas essa restrição de você controlar apenas Infernoid não é muito boa. E outra carta que eu coloquei aqui foi o Infernoid Piente. Ele pode ser invocado banindo 2 monstros Infernoid da mão do cemitério. Ele se invoca da mão ou do cemitério. É um monstro aí Infernoid de nível 5, então não te loca para fazer outras invocações. Esse efeito, quando ele inflige dano de batalha, você vai enviar uma carta aleatória da mão do oponente para o cemitério. Ou seja, é um -1 aí na mão do oponente. E o seu efeito de tributo, basicamente de todos os outros, você vai tributar o monstro e banir uma carta do cemitério do oponente. Ela não é tão utilizável, já que os outros monstros é bem melhor que ele. Porém, como ela tem que atacar para utilizar seu efeito, né, essa carta não se torna tão relevante. Bom, deck explicado, eu expliquei bastante.
um tutorial completo de como jogar Infernoid. Como esse deck depende do campo do oponente, eu não vou conseguir trazer muitos replays, até porque para o vídeo não ficar muito grande. Infernoid aí topou em muitos torneios lá do nosso clã. Vou deixar aqui nos cards alguns reportes com os replays dos decks Infernoid que toparam no nosso torneio do nosso clã. Porém eu consigo trazer aqui um combo para vocês, o combo de OTK, que não vai depender aí das cartas que o oponente controla. Bom, como eu falei, é um combo de OTK, você não vai depender das cartas do campo do oponente. E é um combo de OTK de 3 cartas. Você vai precisar do Decatron, da Oniphone e do seu Deviate. Tem que ser exatamente essas 3 cartas. Já que se você utilizar o Onunco, quando ele entrar ele vai destruir todos os seus monstros. E o Deviate não, ele só destrói as mágicas e armadilhas. Então vamos lá, começando o combo, ativando o Oniphone. Descartando aqui o seu Deviate. Você vai invocar o Decatron do deck. Decatron vai ativar o seu efeito e aqui você vai dar Foolish no seu nível 4 aqui, o Patrulheia. Você vai invocar outro Decatron. E dessa vez você vai dar Foolish no seu Stage. Bom, você vai utilizar os seus 2 monstros para fazer a invocação Link do seu Hawk. Hawk vai invocar outro Decatron do seu deck, porém ele não vai poder utilizar seu efeito, né? E aqui no cemitério, você vai fazer a invocação especial do seu Stage, banindo aqui os seus outros 2 Decatron. E aqui você já vai ter Link 4, você vai linkar eles para invocar o seu Boreal Sword. E por fim, você vai invocar aqui o seu Deviate, banindo os seus outros 3 Infernoid. Aqui você já tem o OTK feito, atacando primeiro com um Deviate. Depois Boreal Sword, dando efeito do Boreal Sword, colocando seu monstro em modo de defesa. Fazendo mais um ataque, OTK feito. Bom, como eu falei, esse deck depende muito do campo do oponente, ele controla monstros do extra deck. Confira aqui nos cards acima alguns reportes aí do deck de Infernoid que topou lá no nosso clã. E é isso galerinha, esse foi mais um tutorial de como jogar com certos decks. Se você curtiu, deixa aquele like para ajudar no canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não deixem de conferir a nossa página lá no Instagram. Eu sempre posto novidades do mundo de Yu-Gi-Oh! E é isso galerinha, eu sou o Max Shadow e nos vemos na próxima!